Pessoal, a conversa hoje é com o Guilherme, nosso vice-presidente, está na companhia há 5 anos, né, Guilherme? 5 anos. E o objetivo desse bate-papo aqui que você vai ouvir é falar sobre carreira, falar sobre desenvolvimento, sobre crescimento. É isso, né, Gui? É isso, Claudir. Assim, Claudir, a fera. Primeira pessoa que eu conversei sobre consórcio quando eu entrei na DMCon foi o Claudir. E eu achava que eu sabia muito de consórcio, descobri que eu sabia nada. O Claudir me deu uma aula. E é um cara que eu admiro muito, me inspira muito. E esse papo que a gente está tendo aqui, vai ter, e a gente vai falar sobre muitas coisas, é algo que acrescenta muito nas nossas vidas, né? A gente troca experiências, a gente conversa diariamente, mas eu tenho certeza que muitas coisas que a gente vai falar aqui vai fazer a diferença na vida de vocês, né? Então, a gente está aqui com o coração super aberto para ter mais papos como esse e tenho certeza que vai ser muito legal. É isso aí. Isso é bom, Claudir, do ponto de vista de cenário econômico, né? Todo mundo se pergunta, e aí, o que vai acontecer com o Brasil? E vamos contextualizar, né? O cenário que a gente vive hoje. Cenário de juros estrutural elevado, né? A gente já vem acompanhando um movimento de alta na taxa de juros, sobretudo para... Qual que é a previsão para o ano? A previsão para o ano, mais ou menos, é fechar acima de 15%. Né? Então, assim, a curva de juros, ela já projeta algo como 15% janeiro de 26. É assim, o juro médio daqui até janeiro de 26 em 15%. Então, quer dizer que esse juro ele pode até superar os 15%. Então, assim, hoje o juro está em 12,25, né? Então, a gente já vem de um movimento crescente de juros. Por quê? Porque a inflação brasileira, ela está muito resistente. Então a gente vem, os últimos relatórios de inflação vêm mostrando uma inflação resistente. A gente tem uma complexidade porque o governo precisa captar recursos para conseguir cobrir o serviço da dívida, né? Como que você faz para captar recursos? Você tem que emitir papel com um juro atrativo, porque senão ninguém compra. Então, basicamente, esse o juro, ele não é uma causa, ele é uma consequência. Né? O juro é para tentar conter a inflação. Basicamente, hoje, o juro é o principal instrumento do Banco Central para perseguir a meta de inflação. Eu vou te fazer perguntas aqui, porque o pessoal que vai assistir depois, talvez tenha vontade de fazer essas perguntas, né? Então, eu vou te fazer. Né? A economia é um mercado que muitas pessoas não entendem, né? Sim. Não é simplesmente... O governo vai lá e vou baixar o juro e pronto, simplesmente eu baixo, né? Não. É um negócio um pouco mais complexo, tem que ter um pouco mais de entendimento de fato. São várias pecinhas que tem que ser mudadas. Ou seja, você está dizendo o seguinte, se o governo não elevar o juro, né, não contém inflação. Isso. A inflação é muita gente querendo comprar. Isso. Não tem produto para vender, o preço sobe. Isso. Então eu tenho que desestimular a compra, subindo o juro para que a galera não queira comprar tanto. Quando você tem uma inflação de demanda, é exatamente isso. E é de demanda que nós temos hoje? Hoje o diagnóstico da nossa inflação é a inflação de demanda. Você tem dinheiro no poder do público, essas pessoas querem comprar, e você tem alguns agravantes. Por exemplo, aí você tem um descompasso do câmbio. Né? Hoje o Brasil é um país completamente comoditizado, ou seja, basicamente o que a gente produz produtos agrícolas, né? minério de ferro, commodities que são indexados ao dólar. Né? Então, quando você tem uma desvalorização do câmbio, ou seja, um dólar mais forte, isso reflete diretamente na inflação. Daí você fala assim, mas a soja é produzida aqui no Brasil, o trigo é produzido aqui no Brasil. Sim, mas só que se ficar mais vantajoso você exportar, porque o câmbio ele tá mais favorável para você exportar, você vai vender para fora e não vai vender para dentro. O que vai acontecer? O preço interno sobe. Então, você tem alguns aspectos, né? Hoje o Brasil ele enfrenta uma inflação de demanda, só que tem um aspecto também do impacto da desvalorização do nosso câmbio, que ele é mais um combustível para a inflação ficar mais resistente. Então, assim, qual que é o diagnóstico? O Banco Central ele vai continuar perseguindo meta de inflação e, obviamente, vai continuar aumentando o juro. Quando você aumenta o juro, o que acontece? As empresas hoje as empresas elas precisam de capital para produzir os seus bens e tudo mais. Como que elas conseguem capital? Com os bancos, através de empréstimo, financiamento e tudo mais. O que acontece?
o custo desse financiamento, o custo dessa dívida, ela está ficando cada vez mais cara, porque o juro ele vai cada vez mais alto. Então, assim, o resultado das empresas tende a ser prejudicado, o lucro das empresas tende a diminuir ao longo do ano. Por quê? Porque o serviço da dívida está aumentando mais. Se você parar para pensar, uma taxa de 12,5%, tem banco que está oferecendo 120% do CDI, né? Então, 12,5%, 120%, ele vai pagar mais do que 1% para quem coloca o dinheiro. Sim. Como que ele vai emprestar para uma empresa, pagando que deve ter imposto sobre o capital que ele empresta? Sim, Como que ele vai manter a estrutura e ter lucro e emprestar um dinheiro barato, mais barato do que ele paga do juro? Ele tem que emprestar com um spread em relação ao custo de captação dele. Ou seja, não existe como captar dinheiro, né, hoje com menos do que 12,5%. Ou seja, não tem como. Não tem como, a não ser que tivesse muito dinheiro de fundo de garantia e poupança, mas pelas informações que nós temos, né? Você vai colocar o dinheiro na poupança para ter uma rentabilidade de 0,5% ao mês, sendo que você pode colocar num CDB de um banco que vai ter a rentabilidade de 1%, você não vai fazer isso. E uma coisa hoje, né, pessoal? A internet, ela levou a informação para pessoas lá do interior de qualquer local, todo mundo tem acesso, né, à informação, e muitas pessoas falando sobre investimento. Então deve ter tido, de fato, uma evasão de recursos da poupança. Muito grande. As pessoas colocando em outros tipos de investimentos, né? E claro, aí não tem dinheiro barato para o banco emprestar, né? Hoje você vê toda a própria mudança de postura da Caixa Econômica, por exemplo, né, que é o grande financiador do mercado de construção, mercado imobiliário no Brasil, é muito reflexo disso, né? Você tem uma baixa captação de poupança, que é exatamente de onde vem a origem do recurso para você emprestar para esse segmento, né? Então, assim, o cenário econômico é um cenário de um ano desafiador do ponto de vista de tomada de recursos, de acesso a crédito. O crédito ele está cada vez mais caro, e o crédito ficando cada vez mais caro, você tem um reflexo que ele está diretamente ligado à inadimplência. Quando o crédito está mais caro, as empresas que estão alavancadas, elas têm uma dificuldade maior de conseguir honrar aquele juro. E a inadimplência aumenta. Aí o que o banco faz? Restringe ainda mais, porque ele não quer ter prejuízo, né? Então o crédito está ficando cada vez mais caro e mais restritivo. Aí a gente que está no mercado de crédito, porque uma administradora como a nossa, sim, eu olho todas as reuniões que eu faço com o cliente. O assunto chave da conversa... O cliente pergunta muito isso? Só isso. O assunto chave da nossa conversa é dinheiro. Ou o cliente tem muito e está sobrando e quer ganhar mais de rentabilidade do que ele está ganhando do banco. Sim. Ele quer investir no consórcio para ganhar dinheiro. Sim. Ou ele está aqui para captar. Sim. Então o assunto é dinheiro. No momento onde está tendo uma restrição de acesso a crédito, há uma tendência de olhar outras alternativas. Vendas, né? Isso, com certeza, sem dúvida. É claro que o mercado imobiliário ainda, apesar da gente participar muito do mercado imobiliário, ainda nós somos pequeno perto da quantidade que é financiada, né? Sim. Mas, pessoal, o que acontece numa situação dessa? Pensa o seguinte, uma construtora, vou pegar um exemplo que antes você financiava um imóvel, conseguia financiar 70%, 80% de um imóvel. Sim. Um imóvel de 1 milhão, você conseguia fazer um financiamento de 800 mil. Sim. Então, quando você comprava um imóvel na planta, a construtora podia vender esse imóvel com aquele fluxo de pagamento até a entrega de no máximo 30% de pagamento até a entrega. Perfeito. Porque ela sabia que quando entregasse o imóvel, o banco financia 70%, 80%. Sim. Então, ele podia vender com um fluxo de pagamento pequenininho enquanto o imóvel não está entregue. Então, o cara às vezes pagava aluguel, enfim, estava pagando o imóvel na planta, pagando pouquinho. Agora, como o financiamento, os bancos não financiam mais do que 50%, o que vai acontecer? As construtoras vão ter que rever os formatos de venda. Sim, é verdade. Porque se eles venderem um imóvel, o cara pagando só 20% até a entrega, e ele vai buscar financiamento depois, o banco vai negar o financiamento, e aí eles vão ter um problema. Sim. Então, isso reforça ainda mais a nossa oportunidade de negócio, porque o consórcio, a gente tem a alternativa do cara pagar parcela reduzida enquanto está pagando aluguel. Sim, é verdade. Então, assim, tem uma série de benefícios. As construtoras vão pensar e vão nos procurar também como alternativa de alavancagem
para o momento que o cliente for, no momento que ele for entregar a unidade, a construtora ter carta dela talvez para ajudar esse cliente. Então o mercado... Ele já vende o imóvel já com a carta de crédito, já com o parcelamento já programado. Programado, porque ele já contemplou a cota. Ele já contemplou a cota. É casado o negócio. Para a construtora é uma maravilha. É claro que não vai resolver a consultora que quer a carta já, ela tem que fazer um planejamento. A gente sabe que o consórcio é planejamento. Sim. Mas todo dono de consultora, ninguém imagina fechar a empresa daqui 2, 3 anos. Não. E você entende, você que é de mercado há mais tempo financeiro, né? Uhum. Você concorda que esses altos e baixos são ciclos que acontecem constantemente? Sim, são ciclos Uma econômicos. média o quê? 4 anos, 5 anos? 7 anos geralmente. 7 pessoal, anos. Tem até um estudo, tem um economista chamado Hyman Minsky. Ele é um russo e ele fala sobre a teoria das crises. E ele fala isso, né? Que no livro dele, ele fala que os ciclos econômicos, eles têm mais ou menos um período de duração. Então, quando você tem muitos anos consecutivos de bonança, você pode esperar que vai ter algum tipo de crise, né? Então, ele falou que faz parte, por quê? Porque é como se fosse uma onda. Você tem uma acomodação, né? Então, é interessante isso. Assim, hoje a gente vive um cenário muito desafiador no Brasil, né? Mas quando você tem desafio, você tem oportunidade, né? Para o consórcio, esse cenário desafiador é uma excelente oportunidade. Pessoal, se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque o objetivo é contribuir para o teu crescimento.